Olá, bem-vindo, bem-vinda a este canal Arte do Sentir Terapia Multidimensional. Eu sou a Cami e trago aqui neste canal conteúdo sobre números, sincronicidades, um pouco sobre a tecnologia em forma de escultura da arte do sentir, um pouco, talvez na fluidez ali do que eles me passam para trazer, eu vou trazer, que faz sentido aqui primeiro para os ouvidos. E hoje eu venho trazer para vocês sobre sobre duas datas. O que eles falam que é portal, né? Quando os números se repetem. Então eu tenho aqui o próximo, né? Eu tenho um portal após o 12 do 12, ainda no mês de dezembro, o portal 30 do 12. Por que é um portal 30 do 12? Porque o 30 subtraindo, né? E gerando para um dígito, subtraindo não, tornando-se um dígito é o 3. E o 12 tornando-se um dígito e somando é um 3. E que traz com a abordagem de 2024, que é o 8. E a soma da frequência numérica do dia deste portal é um 14 reduzido a um dígito, que equivalem a 5. A nomenclatura, digamos assim, frequencial, no portal 12 do 12, que está lá salvo na playlist, é bem interessante você olhar, porque lá está bem aprofundado, é um grande, vou usar esse termo, benefício que nós tivemos frequencial, através do que conseguimos como humanidade criarmos e estarmos abertos a receber. Então a gente recebeu um pulsar, aquele choque ali, né, para voltar no 12 do 12, e agora um outro pulsar, uma nova potência nesse 30 do 12. Véspera no calendário gregoriano do último dia do ano, que é 31 do 12 de 2024, que soma o 31 para um dígito 4, o 12, o 3, o 8 de 2024, somando a frequência numérica do dia, é um 15, que reduzido a um dígito dá 6. E o porquê? Porque esse portal no exponencial, vou dizer assim, com a frequência numérica 13,3, ele pede para que tomamos a posse, porque somos deuses e deusas em ação, somos uma fonte, somos criações da fonte. Para outras denominações, dentro da palavra Deus tem o eu, então eu estou integrada com Deus. E aí, quando esse portal 30 do 12 vem à tona, no exponencial do primeiro portal 12 do 12, ele traz o quê? 30, o 3 e o 0. O 3, ele é a comunicação, a expressão, a criatividade. E o 0, ele é a Ouroboros, a serpente da morte e vida, renascimento. Então, o que eu estou criando a todo momento, na leveza,
de eu poder compreender que eu posso criar e descriar, que eu tenho a outorga, a autonomia de olhar para o que eu criei. Então, eu crio. E eu crio da onde? O sou eu no individual indo para ação. Então, eu ajo, eu vou para o movimento, porque a tridimensionalidade me pede movimento. O 2, a parceria, não com fora, com dentro. Então, é a parceria você com você mesmo e principalmente você integrando a sua dualidade. Ação para integrar, acolher, olhar e liberar o que precisa liberar para você conseguir, no amor, integrar a sua dualidade. O que é harmônico e o que não é harmônico nesse contexto. E aí o 3, depois que eu integrei, eu virei a plena expressão divina. Ah, mas parou o serviço aí? Não, porque você pegou se conectou com uma das infinitas frequências que existe dessa sagrada expressão divina, dessa tríade divina. E o 0 representa isso, o eterno movimento. Ele é fluido, ele nasce e ele morre. Ele nasce, ele morre. Morte e renascimento, morte e renascimento, morte e renascimento. Acessei uma chave, mergulhei naquela chave, incorporei aquela chave, olhei para aquela chave, morri ao olhar aquelas chaves, várias crenças, e reformulo e renasço diferente, fluindo, leve para o próximo passo. E aí, no 12, eu faço um movimento, vou para ação e ali me aparece uma outra dualidade da qual eu tenho que integrar. Que nível você está falando? Você está falando numa horizontalidade ou numa verticalidade? Depende do seu nível de consciência. Possa ser numa verticalidade ou numa horizontalidade, ou pode ser numa verticalidade. Daqui tem ponto neutro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E na verticalidade, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Compreende que cada vez que eu tomo posse, que eu sou a expressão divina, que eu compreendo que eu tenho que integrar ali, eu faço o quê? Eu trago a fluidez de soltar tudo que eu fui e tudo que eu sou até agora, mergulho, faleço, eu morro tudo aquilo que eu acreditava e defendia e duelava como verdade, trago para clareza, trago para um sentir aflorado, conectado com o portal do coração, que me alinha. E quando alinha, quando essa verdade morre e a verdadeira verdade vem, ela traz aquela paz, porque ela alinha todos os níveis. Ela alinha as frequências. As oscilações já não são tão 880, elas já são mais fluidas. Para que no próximo passo, 12, ação, para olhar a próxima fase que eu preciso na minha dualidade integrar, luz e sombra, eu faço o processo, sem generalizar, mas que é interessante, é cada vez se demorar menos nesse lugar.
Quanto mais eu vou praticando, mais eu vou acolhendo, menos eu vou sofrendo, mais eu vou deixando morrer, e mais eu vou resignificando, aí aparece mais. Para que eu passe em 2024 a materializar. E aí eu dou o salto quântico. Aí eu mudo a minha realidade. 21 dias de reprogramação. 21. 1, 2. Não necessariamente nessa pegada de tempo, compreende? Mas a partir do momento que eu tomo posse, eu olho para as personalidades, para as personagens que eu criei até aqui e que eu vim naquele emaranhado ali. E aí, eu consigo desapegar. Desapega. Aí eu desapego no movimento, na roda, no movimento circular. Morte e ressurreição, que eu morro para aquela ideia e renasço em outra. Eu morro para aquela verdade e adquiro outra. E como que eu adquiro outra? Que não me leve para o mesmo encruzilhada de dor, sofrimento, pânico. Se eu compreendo que eu sou um triângulo, eu sou a expressão do alto, em terra, aterrado, ó as camadas, ó, em vários níveis. Eu renasço, eu morro para todas as crenças, formas de pensamentos e trago para clareza para observar tudo o que eu trouxe até aqui com essa consciência de que eu não era aqui digna, como pregam, né, muito, de ser Deus em missão aqui. A volta de Jesus, ele já voltou, ele voltou dentro de mim, dentro de você. E quando você está disposto a compreender que não é o que prega fora, é o que você sente dentro. E aí você se abre para poder ali ter essa conexão direta e fortalecer essa Santíssima Trindade, fortalecer a tua essência dentro de uma matéria biológica, aonde você criou várias personalidades no 2, que aí quando você integra na soma, você virou imagem e semelhança, você vira Deus em ação. Você atinge níveis frequenciais aonde a tua consciência expande e nessa expansão você passa a não mais ter esse tipo de sabotagem, vou dizer assim. Vou usar esse termo, tá bom? Então, quando você compreende isso, aí aquela lição de casa do momento presente do agora. Aí, finge que amanhã é um novo agora. E aí vem o 12 de novo, que traz no exponencial ali, mas com outra apresentação de que um é na unidade, na matéria, com tudo que eu tá lá na ponta do iceberg, na profundidade, a minha essência, a minha divina presença eu sou, trazendo tudo para a superfície o que eu preciso. E aí quem reflete é as minhas personas, do 2, dessa dualidade que eu tenho que integrar, que eu preciso integrar no amor, que eu não sou só luz ou não sou só sombra, eu sou equilíbrio, então por isso que eu a gente integra, para que eu crie
o 3. E aí, cada vez que esse movimento, 3 com 3, cada vez que você vai fazendo esse movimento, ou com 30, com Ouroboros ali, renascendo e morrendo, renascendo e morrendo, na sagrada expressão, mas quando eu vou na minha ação, vou no meu eu ali e integro as personas das minhas dualidades e analiso e libero aquilo que eu acreditei que fosse e nem olhei, nem senti, nem consultei a minha Santíssima Trindade que é dentro de mim, meu Pai e Mãe interno e eu, meus eu superiores. E aí eu vou e harmonizo. Então toda vez, porque 3 com 3 dá 6, que é harmonia, doação e harmonia. Isso é praxe do Google, doação e harmonia. Mas eu dou o quê? Eu me dou, né? Você se dá a possibilidade desse movimento, dessa ação, desse processo. E aí você harmoniza. Até que chega uma hora que ele vai ser suave. Acessei uma peia lá, fui, mergulhei, fiquei lá embaixo. Não, fui lá, bati na piscina, a gente dá um mergulho, bate lá no fundo da piscina e já volta. Até que chegue, né, um momento assim, seja nessa existência ou enfim. Mas a grande sacada que eu sinto é trazer aí junto dessa harmonização, né, trazer a materialização, para que aí quando você materializa, fica tangível, você toca. Então quando você escreve, quando você vê, quando você ouve, quando você sente, põe pra fora, chora ou ri, você tá materializando. E aí você abre espaço para o movimento continuar. Aí vai ter o 14, que continua a ação de uma organização, tendo uma constância para trazer o 5, que é esse movimento, liberações de vícios, de falsos prazeres, e vai para o seu real lugar de liberdade. E aí, me conta. Faz sentido? Mas o mais legal, para você daquele, na sua escolha, tá? Livre da sua escolha, é você dar uma olhada na playlist lá e ver o 12 do 12. Porque ali, como foi canalizado, vieram alguns insights únicos ali, que quando soma no exponencial com esse, te traz uma expansão fluida, harmônica, leve, que te faz pensar, que te faz questionar, que te faz apenas sentir, que faz você... Não faz sentido? Tá tudo certo. E quando você chegar aqui, algum dia, algum momento e ver, talvez faça sentido, e no momento não, o que faça, eu acredito que faça, porque eu tô trazendo aqui porque faz muito sentido pra mim. É o que me põe no meu caminho, que faz eu olhar e desconstruir. Por isso que eu falo, né, que não só os portais, mas as sincronicidades, que o portal é uma sincronicidade, que é o carinho do cosmos, né? É o carinho que Mika deixou pra nós, pra lembrarmos
as nossas criações. E que não importa o que a gente criou, importa o que a gente escolhe criar agora, sabendo que somos parte da fonte cristalina, da era cristal, da era crística de Mika. Bem, então eu vou deixar aqui, porque eu vou fazer na sequência. Eu vou deixar aqui de bônus, que aí a gente já sente um pouco. Porque aí, nesse 30 do 12, esse portal 3-3, que de novo, né, 3-8, que é a soma da frequência numérica do dia 14 de 1-5, passou, a gente dormiu e a gente entrou em outra frequência. A frequência que traz esse carinho, que é 31 do 12 de 2024, na vertente do calendário gregoriano. E aí, nesse 31, eu trago o quê? A energia, de novo, eu sou, olha como é lindo, por isso que eu sou apaixonada pela numerologia. Eu sou, de novo, eu trago 3. Eu sou a divina expressão do Criador. Eu sou a energia crística, habita dentro de mim. E aí eu vou para ação, que é o 1. Eu empodero e vou para ação. Vou com a coragem, vou com a vontade infinita, vontade divina. E aí a junção de 31 é o quê? 4. E 4 é o quê? Organização. Então não importa qual é a fonte, o que eu escolhi criar desde quando eu era, vou usar esse termo, um grãozinho de mostarda, uma energia, ou projetos, protótipos, sei lá. Se eu tava ali naquela vibração de energia crística, ou se eu desviei. Mas no momento presente agora, que eu acesso, que eu sou a energia crística, eu integro e vou para ação. E aí quando eu vou para ação, eu faço o quê? 12. Aí eu chego lá na minha unicidade, vou olhar a minha ação e vou olhar para minha dualidade e vou integrar. Com amor, com ternura, com acolhimento. Todos os atributos que essa manifestação, que a manifestação da energia crística me dá na organização. Para que eu organize de forma diferente da que eu escolhi anteriormente fazer, sem espaço e tempo. Isso pode ser que eu tenha escolhido fazer há segundos atrás e eu quero fazer diferente de novo, porque ali eu realmente me conectei com essa energia crística e fui para a ação. Porque quando a gente se conecta com a energia crística e a gente vai para a ação, é tudo fácil. A gente não tem barreira. É como se a gente atravessasse uma parede sem quebrar a parede e sem se machucar. Isso. E aí eu vou pro quê? Para 2024, que é um 8. Eu vou para materialização. Olha que lindo. Eu saio de um portal no exponencial 30 do 12, que eu integro a minha energia. Eu sou a tríade crística. Materializo, olho, me movimento, vou para a liberdade, a real liberdade. E aí no próximo dia 31 do 12, eu faço o quê? Eu mantenho a minha integração com a unidade crística, que eu sou a expressão divina desse 3. Eu me visto da vontade divina.
E vou lá, chamo no 12, no 1, Miguel Arcanjo, para me ajudar a desassociar, para conseguir desassociar das holografias e olhar as minhas dualidades com amor, compreender que ali estava sem a chibata mais, mas com amor. E aí eu materializo. Materializo o quê? Uma nova consciência. Eu agrego no meu campo uma nova consciência, uma nova frequência energética. E aí eu faço o quê com isso? Eu ajo, eu vou para a ação, trazendo que a ação do 15, que aí 4, 13 e 8 dá um 15, então 1, eu pego essa vontade divina, eu chamo a força do Eumória, a força de Arcanjo Miguel, e vou me integrar com o Mestre Hilarion, por exemplo, com o Arcanjo Rafael. E ali eu tenho a coragem, a vontade de olhar todos os falsos movimentos, os passos em falso e não os passos firmes. Aí eu olho para os meus vícios, eu olho para o que eu coloquei a mais, eu coloquei a menos. E ali eu transbordo. Aí eu transbordo em quê? 5 mais 1 é o quê? É 6. E aí eu transbordo em quê? Em harmonia, em doação. E como é a doação? Doação para o outro? Doação para o outro? Não, doação para mim. Doação para os meus outros, para os meus eus. Doação para aquelas pessoas que eu criei, com aquela consciência. Então ali eu trago a harmonia, eu trago a doação do meu amor, da minha ternura, do meu acolhimento. E aí, tomo posse dessa frequência, num nível, frequencial, ali, daquilo que a minha consciência, no momento presente, vibra. Como assim? Estamos aqui num contexto de terceira dimensão. Nesse contexto de terceira dimensão, eu poderia estar vibrando em todos os meus corpos sobre a terceira dimensão? Sim. Eu posso estar aqui vivendo numa terceira dimensão e meu nível consciencial já está vivendo de uma quinta dimensão, ou na transição de quarta para quinta dimensão? Sim. Eu posso estar vivendo aqui em terceira dimensão, na fisicalidade, com a minha matéria, com o meu avatar, e vivendo com a minha consciência mais ativa e seguindo um fluxo de uma oitava? Sim. É muito individual. Então a faixa vibracional do dia, ela serve como uma âncora ou como um trampolim para que você observe a faixa em que o seu campo possa sintonizar. E aí, quando ele sintoniza com esse campo, ele possa ser contribuição para você ampliar a faixa consciencial. Por exemplo, eu posso estar numa quarta vibração, vamos pensar que a quarta vibração tem esses 5 degraus. E aí, a frequência numérica para uma pessoa possa estar acessando a quarta dimensão nesse degrau. Mas aí a outra pessoa que está ouvindo aqui, ouve isso
e ele estava no terceiro degrau, aí ele ouve, e aí vai olhar lá o que o vício está trazendo, aqueles 5 que aquela falsa liberdade está trazendo, aí ele revê tudo, integra e pula para esse degrau ainda da quarta. E assim sucessivamente, até que ele venha, por exemplo, nesse último degrau e depois pula para a quinta dimensão. Ou da terceira para cima, da quarta para cima, assim sucessivamente, na unicidade e na Santíssima Trindade da alma dele que habita ali. E aí vem o dia 1º de 1 de 2025. A gente pulou 7 ondinhas ou não pulou as 7 ondinhas. Aí vem outra frequência energética. Aí vem outra forma de contribuição para que faça você soltar a âncora do que estava ali estagnado energeticamente, ou que tem uma energia ali bloqueada, e que você dê um salto, que você consiga pular de um degrau para o outro, que você consiga sair da ponta do degrau que você pulou, ficou aqui na pontinha e agora você consegue vir mais para o meio, do meio você consegue ter impulso para vir para essa, não importa. Por isso que todo mundo que está nesse processo de despertar traz muito, fala muito e compartilha muito na questão da doação do amor, como é a intenção genuína aqui, do processo. É o processo. Tá, beleza, eu tava na primeira, fui pra segunda, a gente já nem lembra, né? Na segunda a gente tá na terceira dimensão. Pô, eu cheguei na quinta, tá? Como que você fez o processo? Ah, não sei, eu só cheguei na quinta. Tá, e se você tivesse que voltar do zero, como que você faz? Ah, eu não sei. Não, por isso que a magia de estarmos aqui como humanos é termos ciência. E aí a gente vai lá no nosso registrinho da alma, o registrinho akáshico, mesmo aqui, ó. Aqui na matéria física a gente usa as memórias, né? A gente, de curto ou longo prazo. Aí ali a gente embute nessa memória. Aí quando a gente deixa a matéria, tudo aqui tá lá armazenado. A de curto e a de longo prazo. E aí o que foi no processo? O que você armazenou ali? A velocidade para chegar e não chegou em ponto nenhum, ou chegou e não lembra como chegou, e aí se tiver que voltar e fazer de novo ou aperfeiçoar, não lembra, e aí fica preso naquela roda de samsara, ou é olhando cada processo e integrando. Na velha energia a gente olhava os velhos processos e aí a gente criava um monte de situações a níveis que a gente tirava a nossa própria oportunidade. A gente mesmo dava game over pra gente. De tão pesado que éramos e um com os outros. A velha energia ainda tá aqui. Mas a nova também. E qual é a nova? É acolher. Porque se você realmente integra a consciência crística, começa a ação nos seus processos de integração, você vê que tem que acolher, que tem que ir com amor, que só esse amor crístico liberta. E aí quando você for ter o gatilho de olhar para uma velha energia, você vai lembrar do seu processo crístico e vai falar, opa, não, eu vou acolher o meu irmão. E aí a gente começa numa velocidade na espontaneidade, na leveza, a acionar, a inspirar outros irmãos, irmãs,
outras consciências a acordarem. E que elas não precisam, porque dormem. Porque davam game over, voltava. Não aguentei, dei game over. Então volta de novo e faz o processo. Então eu vou dormir, porque eu não quero sofrer a dor. Só que não tá mais assim. Porque até esse processo de estar com a dor da game over fez com que eu olhasse e falasse assim, não, peraí, ainda tem alguma coisa que a gente pode melhorar, né? Universo, como pode melhorar? Aí dá outra oportunidade. E aí, alguns seres vêm aqui, nesse estado, e começam a desbloquear a frequência da nova energia. E aí trazem o amor, o acolhimento, a integração e reforçam a energia crística. E aí você, como eu, como vários, que estamos aos pouquinhos integrando com força, tentando ser bambu, envergar, mas não quebrar na energia crística, a ser guerreiro da luz, soldado da luz, soldado do amor, soldados crísticos, não soldado com guerra, não é isso mais, porque no amor. Compreende? Então, aonde que as frequências numéricas colaboram? Aonde as frequências numéricas é um diferencial para tu? Na sua unicidade. Os números têm uma frequência. É um código. E ele só pode ser codificado para você. E na medida que você está pronto para ser codificado, para que você não mais acesse um código e caia na frequência de querer dar game over. Então, por isso é muito importante o acolhimento e respeitar o seu processo. Não parar, continuar, mas na velocidade que você, que a sua alma e que o seu estado agora permite. Mas o mais importante é a constância, não é a velocidade. Compreende? Se você quiser saber disso e um pouco mais sobre o que os números, o que a data do seu nascimento, o que contém no teu nome, o que contém na casa, o que contém na placa do seu carro, o que contém no nome da sua empresa, no endereço do seu comércio, no endereço de uma promoção que é onde você vai ter que se locomover, vai ter que mudar de estado, mudar de país, o que aquela frequência daquele país numérica traz para que você mantenha acordado e inspirado no amor, para que quando você encontrar por aí frequências que ressonam sem esse espaço e tempo que você deu um game over, você tenha destreza, força desse amor e energia crística para trazer outra percepção e trazer genuinamente e na autenticidade, na leveza, essa contribuição abundante. E aí destrava um monte de coisa, porque você compreende. Se você gostou desse conteúdo, se você compreendeu, se você tem sugestão para agora, né, na energia de 2025, para que eu traga aqui, se tá sendo um conteúdo que tá fazendo você acordar ou não querer mais dormir, mas também respeitar o teu processo, compartilha. E não é egoísmo, eu faço primeiro pra mim, porque é um divisor de águas. E ali eu trago nessa contribuição. Tá bom? Um grande beijo, que esses lindos portais
tragam muito amor crístico, muita força, que Miguel, todos os arcanjos possam tomar a frente do sono e do acordar, para que você, nós como humanidade, caminhamos revestidos nesse amor crístico. Um grande beijo. Feliz agora